Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez vamos partilhar da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o ganhar. Ganhar significa vencer, obter a vitória. E quando a gente pensa em ganhar, logo vem na nossa cabeça a questão do jogo, de um esporte, né? Todo esporte tem um ganhador. Esse esporte, ele pode ser um esporte individual ou um esporte coletivo. Ele pode depender apenas do nosso esforço ou do esforço de uma equipe para que a gente tenha bons resultados, resultado positivo. Outra forma também de comparar essa questão do ganhar é no próprio mercado, em que em tudo as empresas elas brigam para ganhar mais mercado, para ganhar mais clientes. E também na questão do lado pessoal, nós podemos observar a questão dos relacionamentos, né, entre pessoas. Quando nós nos relacionamos no nosso trabalho, por exemplo, na escola, ou mesmo na família, com as pessoas à nossa volta, a relação entre pai e filho, a relação entre um casal, né? É uma relação em que em diversos momentos nós queremos ganhar, nós queremos que o nosso pensamento seja aceito pela outra pessoa. E quase sempre nós temos a certeza de que estamos certos, né? Ninguém emite uma opinião achando que está errada, né? A gente sempre coloca a nossa opinião e quer que a nossa opinião prevaleça. Então, até nessa questão do relacionamento, a gente sempre quer ganhar, né? Convencendo as pessoas sobre a nossa opinião. E quando as opiniões se divergem? E quando os dois querem ganhar? O que acontece muitas vezes é um desentendimento, uma briga, um conflito, né? Enfim, acaba desgastando a relação. E muitas vezes nessa briga, nesse conflito, nós acabamos agindo, falando sobre uma tensão, sobre nervosismo, e até criamos raiva dentro do nosso coração. Além de fazermos julgamentos desnecessários. E vai além. Muitas vezes, por causa dessas brigas, desses conflitos, nós acabamos até ficando doentes, nos adoentando. Enfim, quando isso acontece, a situação sai do controle, nós dizemos que nós saímos da graça de Deus, né? Então eu vou dar um testemunho de uma situação que aconteceu na minha vida esta semana, e por diversas outras vezes eu já tive a oportunidade desagradável de sair da graça de Deus por pouco, né? E nessa semana teve um dia que eu acordei e fui buscar a palavra, fui ler a palavra, e Deus me deu uma palavra para aquele dia que me chamou a atenção e ficou no meu coração. E aquela palavra me marcou tanto que eu até postei nas redes sociais para que as outras pessoas vejam, né, aquela palavra. Porque na minha visão, aquela palavra seria uma palavra de conforto para muitas e muitas pessoas naquele dia. Eu estava com aquele sentimento. Mas mal sabia que aquela palavra, em algumas horas mais tarde, seria o meu conforto, seria o meu alicerce, seria aonde eu deveria me refugiar. E a palavra é do Evangelho de São Marcos, Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina.
porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. E eu, meditando nessa palavra, após aquele momento de atrito, momento de falha da minha parte, fui buscar o Senhor. Então eu fui à igreja, fui ao Santíssimo Sacramento e fiquei alguns minutos do meu dia ali em oração diante de Jesus sacramentado. Também eu pedi perdão e pedi ajuda, pedi socorro, né? E fiquei em oração. E através da oração, Deus foi restaurando o meu coração. E eu saí dali alguns minutos depois com a certeza de estar novamente na graça de Deus. E essa certeza, para mim, naquele momento, era o suficiente. Eu estava em paz comigo mesmo. Quando eu saí da igreja, os problemas continuaram a existir, mas eu tinha a sensação de que eles estavam bem pequenos diante de mim. Ok? Com isso, meus irmãos, de imediato, quando aconteceu isso comigo, eu saí com a sensação de que a graça de Deus estava novamente, de que eu estava novamente na graça de Deus, né? Porque eu me refugiei diante de nosso Deus. Eu lembrei daquela passagem, né, em que Paulo fala que a graça, que o próprio Jesus fala para Paulo que a graça dele basta. Eu vou relembrar para vocês, ela está em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, que diz o seguinte: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetar e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas me disse: basta-me a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria na fraqueza, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco é que estou forte. Ok? E aí eu também fui buscar o que a nossa igreja diz sobre a graça. O que é a graça, né? E a igreja diz o seguinte, que a graça é um dom universal, é um socorro gratuito de Deus, para sermos capazes de agir por amor dele, para satisfazermos as nossas necessidades espirituais ou materiais, e também para nos tornarmos filhos de Deus e participantes da vida eterna. A igreja também tipifica a graça. Existem vários tipos de graça. A primeira é a graça habitual ou santificante, ou mesmo a graça primeira. E é dessa que nós vamos falar. Mas também existem as graças atuais, as graças sacramentais e as graças especiais ou carismas. E sobre a graça habitual, a graça primeira, ela é responsável pela nossa conversão e santificação. Através dela, nós nos tornamos templo do Espírito Santo e então conseguimos enxergar e viver o sobrenatural de Deus. E é bom lembrar que essa graça foi merecida pela
paixão de Jesus Cristo, e ela é nos dada pelo batismo. Ok? A palavra de João 1, versículo 16, diz o seguinte: todos nós recebemos pela plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada a Moisés e a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. É uma substituição da graça do Antigo Testamento pela graça da Nova Aliança. Ok? Então, meus irmãos, nós salientamos que a graça de Deus é para todos. Porém, depende do nosso aceite, depende do nosso desejo de estar na graça ou não. Ok? A decisão é individual. Quando nós estamos em estado de graça, nós vivemos na amizade e no amor de Deus. E se morremos nela, temos a certeza de ganhar o céu, de ganhar a eternidade. A graça, quando nós estamos em estado de graça, nós trazemos uma tranquilidade para a nossa alma. A nossa alma fica tranquila, né? Espiritualmente falando, nós nos colocamos em um patamar elevado, podemos dizer assim. E juntamente com a leitura da palavra de Deus, nós conseguimos ter um entendimento desta palavra e então conseguimos praticá-la, agradando a nosso Deus. Nós somos capazes verdadeiramente de amar a Deus. Nós somos capazes de perdoar as pessoas que nos fazem mal. E nós somos capazes de relevar algumas situações nas nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, quando estamos na graça de Deus, nós somos capazes de nos humilhar diante de algumas situações, se necessário, de perder, né, em uma discussão, que é aquilo que eu dizia no começo da nossa conversa aqui. Quem não gosta? Quem gosta de perder? Quem não gosta de ter razão? Mas muitas vezes nós temos que até perder, até relevar, até aceitar uma discussão, para que não tenhamos conflito, para que não passamos nervoso, para que não caiamos da graça de Deus. Por isso que a gente fala que a gente não pode perder a graça, sair da graça de Deus por qualquer coisa. Ok? E para nós perseverarmos na graça, todos os dias de nossa vida, muita oração, precisamos nos colocar sempre em oração, precisamos estar sempre em comunhão com Deus, precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. O maior tesouro que Deus nos deu é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então nós precisamos colocar em prática essa leitura da palavra de Deus. Porque só assim nós conseguimos perseverar na graça. Resumidamente, meu irmão, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que ter tempo para Deus. Ou seja, não adianta a gente colocar desculpa que nós não temos tempo para Deus. Não temos tempo para fazer uma oração, não temos tempo para fazer a nossa leitura diária da palavra. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos estar em comunhão. Nós não vamos estar na graça de Deus. E nós vamos agir de maneira humana e deixar o nosso humano prevalecer e vamos sair da graça por qualquer coisa, meus irmãos. Tá? E para concluir essa nossa partilha da palavra, eu queria deixar aqui, então,
salientado que o verdadeiro ganhar, a verdadeira vitória é quando estamos na graça de Deus, independente do que estamos vivendo. E quando estamos na graça de Deus, nós somos verdadeiramente felizes. Nem a morte é capaz de nos separar do nosso Deus. Então que nós possamos perseverar na graça. E eu separei um salmo aqui para finalizar, que é um salmo que tocou muito o meu coração, que é uma promessa de Deus para quem está na graça, que é o Salmo 120, que eu vou ler para vocês. O tema dele é: Deus guarda o seu povo. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda. O Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal. Ele velará sobre a tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Que todos nós possamos tomar posse da graça de Deus, possamos perseverar na graça de Deus. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus e na graça de nosso Deus. Amém.